Meu nome é Sandra Vô. Eu encontro a minha história com a arte através das raízes do meu corpo, através da história da minha avó, que silenciosamente encontra a sua arte aos 70 anos, na história da minha mãe, que de princesa da corte real do Japão se torna órfã de seu próprio país, Taiwan, logo após a guerra, e do meu pai, que não vê fronteiras e escolhe o Brasil como pátria. No meu sangue corre uma guerra cultural entre o Japão e Taiwan, e na minha pele, tateando a minha essência, o Brasil. O Brasil deixa marcas pela sua colonização, escravidão e pela falta de reverência aos povos primitivos, fazendo pulsar inquietações. No sangue, a reverência e a honra, e na pele, as marcas. Deste corpo nasce a arte, que de dentro para fora se manifesta e de fora para dentro faz surgir faíscas ainda não manifestadas e ocultadas pela vida. Denise Stoklos e Luiz Lois, meus mestres, religaram o de dentro para fora e construíram uma base para transformar uma carreira de mais de 30 anos como executiva empresarial para de artista. 60 anos friccionando tradições asiáticas e latinas. Eu desafio a mim mesmo para viver um vetor sem finitude, para qual a minha arte. Eu busco uma arte essencial, um corpo pulsante, a arte da presença, a arte do silêncio, a arte viva, a arte única e possível de ser realizada por mim. Numa manhã qualquer desses tempos bicudos, costuro meus dias com a linha tênue que separa a realidade da fantasia. Preocupa-me pela fragilidade do fio e a probabilidade de esgarçar, rasgando o tecido, expondo a frieza dos corpos empilhados sem a menor cerimônia, sacos pretos de uma impessoalidade assustadora. Cada saco preto tem uma história que, pela natureza da vida, em algum momento, mesmo que num alinhavo sutil, se encontra com a minha costura. Com este meu coser diário, que esses dias difíceis é composto de retalhos de dor, ausência, faltas e lutos, que sim, também são meus. Só pelo simples fato de ressoarem no mais profundo do meu ser. São sonhos interrompidos de um pai amoroso, de uma mãe dedicada, dos avós cuidadosos, dos irmãos, dos melhores amigos. Gente de todas as raças, de todas as idades, dos mais variados cantos do mundo. Enquanto costuro as tantas dores do mundo, as minhas, o revoar dos pássaros me interrompe e num canto aflito e constante voam apressados em busca de me auxiliarem na costura. Oferecem-me retalhos coloridos, carregados de vida e alegria, entre as tiras azuis como o céu e a linha branca como a bruma. Algum desses tantos retalhos, percebo o desenho das estrelas expostas em figuras geométricas e muito, muito reluzente. Só aí eu olho para cima e vejo que já anoiteceu. É a natureza que conversa, é um diálogo silencioso que não pretende me convencer com grandes argumentos. É justamente na sutileza do sentir que descortino a luz oculta, a mensagem do sagrado. É preciso injetar o constante movimento, carregá-lo de contentamento e celebração, garimpar as mensagens luminosas das sombras,
e sorrir, aprender e transbordar de alegria, abrir a possibilidade de trazer à luz a tanta inquietação. Tem um pontinho de luz no meio da escuridão. Esse pontinho de luz brilha no meu coração. Tem um pontinho de luz no meio da escuridão. Esse pontinho de luz brilha no meu coração. A estrada é muito longa e é preciso caminhar. Com meu pontinho de luz eu passo a estrada e luz.